Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables Animação. Meu nome é Vinícius Anaya. Hoje eu irei dar continuidade a um tema que estou a desenvolver, que é redução populacional. Hoje o que eu desejo vos mostrar, e que muitos ainda não prestaram atenção, não tomaram atenção, algumas pessoas já têm feito comentários sobre isso, entretanto, devido à falta de ir para o caminho correto, ou buscar a informação no caminho correto, acaba ficando naquela ideia especulativa e não consegue perceber exatamente, mas tem aqui, vamos dizer, aquele feeling de que algo não está bem. A necessidade de redução é óbvia. Eu penso que não há uma necessidade aqui de tentar discutir se de fato é necessário ou não. Essa parte já passou-se. O que está a ocorrer está em marcha justamente esse plano. E de que forma que se reduz uma população? Tirando aquilo do imediatismo que as pessoas estão habituadas, através das doenças, através das guerras, nós, hoje em dia, estamos na virtualização. Você está sendo virtualizado e não está a perceber-se. Essa é uma outra tática para a redução populacional. Como que você está a ser virtualizado? Não é pelo fato de estar a usar um cartão de crédito ou fazer compras online, mas o tempo, veja, tempo. Essa palavra é importante vocês perceberem. As pessoas hoje em dia não dão valor ao tempo. As pessoas hoje em dia não dão valor a 1 minuto de vida. E tu, como não percebes o quanto tempo é 1 minuto de vida, tu não dás valor a isso. Sendo assim, acabas por despender imenso tempo em redes sociais e acaba por despender imenso tempo em jogos online. Vejam, os jogos online, hoje em dia, e lembrem-se, e por que eu digo isso? Eu demorei para criar minha conta no Facebook. Mas eu lembro quando o Facebook surgiu, uma das coisas que as pessoas mais faziam no Facebook era jogar Farmville. Vejam como as duas coisas vieram associadas. Facebook, Farmville, num jogo online. Para depois incentivar-te a publicar as tuas histórias. O Facebook está sempre associado à publicidade de jogos. E eu lembro que esse foi o boom. Até da empresa onde trabalhava na altura, havia tantas pessoas no Facebook, que eu achava que o Facebook era Farmville. Não, eu não me interessava por isso. Na altura existia o Workout do Google, eu tinha uma conta no Workout, apenas para partilhar e manter o contato com alguns amigos. E eu achava que o Facebook era Farmville, porque na altura todas as pessoas jogavam Farmville. Até que a nossa empresa teve que bloquear o acesso ao Facebook devido a isso. Então veja a associação que foi feita. Jogos, que é uma coisa que as pessoas gostam, a nossa geração já é uma geração voltada para esse tipo de entretenimento. Então veja, a marcha já não vem de hoje. A educação virtual já vem sendo implementada há muito tempo. E a nossa geração já é uma geração adaptada aos jogos, já é uma geração onde os jogos de computador, os jogos virtuais, seja de computador ou outra coisa, plataforma qualquer, mas os jogos virtuais não é algo escandaloso. Assim como os jogos de tabuleiro não eram para os nossos pais. Daí, essa associação em termos de Facebook e jogos. Virtualizar-te, tornar-te dependente de um mundo virtual.
de forma que tu gaste mais tempo a olhar para um ecrã, mais tempo a conviver virtualmente do que com a sua família, com os seus amigos ou fazendo alguma atividade extra. A virtualização não seria um problema se ela em si ajudasse tu a te reconectares com os teus amigos, a te reconectar com a tua família e usasse isso como mais um instrumento de comunicação, mas não comunicação publicitária. Vejam, qual é o princípio dessa nova ideia de redução populacional e da nova forma de escravizar? Uma das coisas que os detentores de escravos perceberam bem, e assim que haviam os seus escravos, diferente do que acontecia ainda nos tempos antes de Cristo, é que se tu desse uma casa, comida e tratasse bem o teu escravo, ele faria tudo aquilo que tu desejasse e seria fiel a ti. Haveria lealdade à tua pessoa e defendendo a tua vida com a própria morte. E é esse meio que já foi entendido. E é dessa forma que estão a escravizar-te, a dar coisas, a não exigir nada para além de que faças algo aqui ou acolá. A realidade que vivemos em termos de redução populacional, ela é necessária para podermos redistribuir o controle, para que haja esse controle, porque se não houver esse controle, ele será imposto. E quando ele for imposto, após haver o controle daquilo que é necessário, a outra parte que não é necessária vai ser deitada ao lixo. O mundo virtual é uma forma de reduzir a população, fazendo com que tu gastes mais tempo a olhar para um ecrã, a socializar com pessoas que não estão próximas de ti e assim procurando reduzir a ideia de fazer filhos. Essa é uma das formas modernas, bastante modernas por acaso. A outra forma, também não muito antiga, mas que tem vindo a obter um grande sucesso, é a liberdade sexual. Não tome-me como uma pessoa xenófoba. Não tem nada de xenofobia aqui. O que eu quero tentar vos mostrar é que, quando estamos a falar de redução populacional, nós precisamos deixar de haver natalidade. Ou, em outra mão, matamos aquilo que é o excesso. Limpamos aquilo que é o excesso. E é essa a forma que pode ser aplicada, ou através de uma guerra, através de uma doença, ou através de necessidades, fazendo com que o povo passe necessidades e, por si só, se extinga, leve aquela parte ou aqueles desfavoráveis à extinção. Mas um outro mecanismo que está sendo utilizado é justamente isso, a liberdade sexual. E por que eu digo isso? Porque através da exaltação daquilo que os gregos pregavam, que era a homossexualidade entre homens e mulheres, tendo a procriação
apenas como fim procriativo, né, de gerar uma nova vida, e aí a ideia não era gerar centenas de filhos. A ideia era gerar um progenitor ou mais, consoante a necessidade e consoante também as próprias riquezas da família. E essa ideia exaltada no tempo de hoje leva justamente isso. Quando nós temos esse crescente movimento homossexual, vai levar à redução populacional. Porque teremos menos casais a procriar. E vejam, não pensem, vocês têm que aprenderem a pensar em forma network. Uma palavra bastante conhecida e bastante usada, que é network, conectividade. Criar conexões entre os factos. E o facto aqui é redução populacional, controle, escravização, tornar-vos escravos, de forma a tirar proveito de vocês como escravos. Daí essa virtualização, daí esse pão dado para vocês todos os dias. Hoje em dia existem milhares de pessoas que não se importariam de passar o dia todo a olhar para um ecrã. Desde que elas tivessem em casa, comida, pudesse sair de vez em quando. Até porque cada vez mais vai reduzindo essa necessidade de sair. Daí, uma das formas de reduzir. Virtualização, a homossexualidade. E depois aqui temos uma outra agenda, que é o veganismo. Ser vegan. Da onde vem isso? Quando estamos a falar de ser vegan, não está apenas na questão de alimentar-se de vegetais, mas também está na questão espiritual, tentando te levar para uma ideia ao qual tu deves praticar uma filosofia que não é a reprodução. Existem outras formas também de incentivar que os casais estejam a procriar mais, que é através do entretenimento, não virtual, mas social. Tu crias uma série de entretenimentos, variadas, é claro, porque se elas não forem variadas, elas não funcionam adequadamente. Uma série de entretenimentos variados cria a ideia da ambição, de que o dinheiro vai poder dar acesso a esse entretenimento variado, vai te dar acesso ao bem material, e tu, cego pelo bem material, achando que esse bem material vai te criar o conforto, vai se dedicar mais tempo ao trabalho e vai deixar de estar a fazer mais filhos. Vai reduzir o número de membros de uma família para 3 ou 4. É claro que ainda há pessoas aí que fazem muitos filhos, mas a questão de fazer filhos não está apenas na questão de aumentar o número da população. Nós temos que dar condições quando colocamos uma criança no mundo. Nós temos que ter a noção se essa criança que nós vamos educar vai ser útil à sociedade ou se ela será um criminoso, um assassino. O que ela vai fazer de útil para a sociedade? É isso que nós temos que pensar. E a outra forma, que já foi muito utilizada, é óbvio que é a religião. Por que a religião sempre incentivou que as pessoas tivessem filhos? Porque a religião tinha um comando.
sobre o Estado. Comandando o Estado, comandando as pessoas através da fé, ela dava aquilo que o Estado necessitava. Controlo sobre as pessoas, daí a confissão, que não deveria servir para isso. A confissão deve servir para outra coisa. E daí o facto que o Estado necessitava de guerreiros e mão de obra. E toda essa ideia, por isso que eu digo, vejam as coisas como uma network, conectem as coisas. Quando tu geras uma necessidade, tu precisa gerar o veículo. Um bom exemplo para isso, e há muitos livros que falam sobre isso, para quem estuda economia, vai poder ter o contato com isso. O que a Inglaterra fez quando se preparava para a industrialização? Muito simples. Começou a desvalorizar o trabalho do campo, começou a dar menos valor para aquela produtividade de campo, para as pessoas que viviam do campo, né, vamos aqui dizer agricultores, forçando-os, entre aspas, né, mas induzindo-os a irem para a cidade, justamente criando a fantasia de que na cidade irias obter aquilo que já não obtens mais com a agricultura. E por quê? Porque a industrialização estava para chegar e seria necessária mão de obra. Fabril, assim como vocês veem a Ford aqui é um caso bastante claro, e de como que esse caso funcionou e como que esse caso seria aplicado em outras partes. Então, essa necessidade das fábricas estarem perto dos polos, perto dos centros, exigia também pessoas. E essa exigência, tu tinhas que arranjar uma maneira de forçar quem vivia no campo a vir para a cidade, criando essa ilusão de acesso às coisas. Daí tu geras uma coisa que é o consumismo. O consumismo não teria nenhum mal se a ideia de consumir fosse para ajudar a tua economia. Eu já expliquei num outro vídeo que se o teu país está a produzir para exportação, essa empresa não está fazendo nada pelo teu país, ela só está a criar escravos. Porque aquilo que deve ser importado é o excesso. E o excesso nunca deve causar prejuízo para a fábrica. Existe aqui um limite dentro da fabricação, onde que produzir um item a mais não pode ser sinal de prejuízo. Tem que ser uma consequência esse excesso. E esse excesso não pode ser porque não há consumidores internos. Tu tens que produzir consoante aquilo que há a necessidade. Depois cria-se aqui justamente a questão da oferta e da procura. Mas hoje isso já não é uma verdade. E eu consigo vos provar isso facilmente. Por exemplo, vejam a indústria automóvel. Antigamente, quando desejavas comprar um carro, ou compravas um carro em segunda mão, se não tinhas o tempo para esperar, ou esperava de 4 a 6 meses para poder receber o seu veículo. E normalmente, dentro dos estandes, o que havia era um modelo base, que era aquele modelo para aquele que tinha pressa de adquirir o veículo, chegava ali e comprava o seu carro novo com aquelas configurações básicas. Hoje em dia, não. Se tu olhares em qualquer parque automóvel dentro da tua cidade, observe isso. Vejam quantos parques automóvel, revendedores de marcas famosas, existem dentro da tua cidade. E analisem quantos carros novos
existe dentro desses parques. Agora pensem, se existir 5 ou 6 stands de venda, com 200 ou 300 carros, seria um sucesso de venda. Seria um bom negócio. Antigamente, tu deverias de fabricar consoante a necessidade. Hoje em dia, tu fabricas e tu crias a necessidade de compra. Daí, o financiamento. Por que o financiamento é bom, por exemplo, para a empresa automóvel, para a indústria automóvel? Porque eles vão fabricar, não interessa a quantidade ou não interessa se existe necessidade. Alguém há de assumir aquela dívida. E o empréstimo, quando consolidado, na maior parte dos casos, eles sabem que o cliente pode ter dificuldades. Mas sabem também que se o cliente tiver dificuldades, eles não perdem. E por que eles não perdem? Por causa da depreciação do valor do veículo. Por exemplo, se tu comprares um carro por 100 mil euros, ou 100 mil dólares, o que irá acontecer? Irá acontecer que, ao tirar o carro do stand, esse carro já não vale os mesmos 100 mil. Após um ano, esse carro vai valer, por exemplo, 94 ou 92 mil, para tu comprares no mesmo stand. Mas se tu fores vender, tu já não vendes o carro por esse valor. E o financiamento que tu has de ter feito será acima dos 100 mil. Por muito que a taxa de juros seja baixa, irás pagar juro toda a vida. Porque existe alguém que quer ganhar dinheiro sobre o empréstimo. O que é errado. Não se deve emprestar dinheiro a troco de juros. Daí, o que irá acontecer se passado 3 ou 4 anos, tu não terminares de pagar esse carro que compraste através do empréstimo, mesmo que seja na última parcela. Em alguns países, como eu já pesquisei, e como eu sei, o que vai acontecer contigo é, vão tomar teu veículo e irão vender o veículo. Entretanto, por exemplo, se o valor do veículo ainda não for consolidado na totalidade, se o valor do veículo ainda estiver menos do que a metade, tu irás ter um grande prejuízo. E o prejuízo para ti será que vão te tirar o veículo, vão te vender o veículo. Se o veículo nessa altura estiver avaliado, contando aqui que iniciamos no 100 mil, se o veículo estiver avaliado em 50 ou 60, vão te vender o veículo por menos do que isso. Vão te vender o teu veículo por volta de 35 a 40. E o que isso irá acontecer? Ainda tens uma dívida por pagar de para aí 20 ou 40 ou 30 mil. Percebam como que essa mecânica financeira também vai te escravizar. Essa mecânica financeira vai fazer tu consumir algo, vai possibilitar completar um sonho, concluir um sonho, ter algo que desejas, e o único a perder será sempre tu. Independente de tu pagares todo o veículo, irás sempre perder, porque a depreciação do veículo é sempre grande. Mas nesse caso em específico, tu ficas sem o carro e ainda ficas com uma grande dívida. E agora digam, quem é que lucrou no meio disso tudo? Os fabricantes. Porque fabricaram algo que não havia uma necessidade.
der a possibilidade para alguém assumir o risco financeiro, receber um dinheiro por fazer algo que não havia uma necessidade, e alguém no meio ganhou com o empréstimo. Às vezes pode ser a própria, hoje em dia os fabricantes têm bancos e pode ser eles próprios a ficarem com esse lucro do empréstimo também. Isso vai causar o quê? Isso vai causar... E por que eu estou a falar isso? Vocês vão estar pensando que eu estou a misturar a economia com a questão da redução populacional. Não. Isso vai causar um nível de estresse alto, e dentro desse nível de estresse alto, tu vais ter problemas, provavelmente, com a sua questão sexual. A tua capacidade, se calhar, para poder fazer um filho será menor. Daí, esse estresse que todo esse consumismo vem gerando e que muitas pessoas têm vivido. Esse também é uma outra forma de redução populacional. Hoje em dia existem vários gatilhos gatilhos não, que usei a palavra errada, existem vários mecanismos, gatilhos não é aquilo que está a causar, ou irá causar, mas o mecanismo já está implantado. Existem vários mecanismos para levar a essa redução populacional. O que está a se passar aqui é que esses mecanismos não estão a funcionar. O que está a funcionar, ultimamente, é, sim, a questão da virtualização. A questão da virtualização está a causar algum isolamento. Temos muitas pessoas que ainda vão para a rua, socializam, mas a verdade é que ela está por aí. Outra razão é a questão dessa liberdade sexual, de forma já implementada com teste e com sucesso, o caso do vírus da AIDS. Por quê? Com a liberdade sexual, né, porque essa eu nem diria uma liberdade, que se chama libertinagem sexual que se passa. Essa libertinagem sexual, e agora que não estou a falar da questão de homossexualismo, eu estou a falar da questão onde o sexo é meramente executado por prazer. E por que ele é incentivado a ser executado por prazer? Porque é muito mais fácil disseminar doenças. A questão é que, hoje em dia, já é possível viver mesmo tendo o vírus da AIDS, ou até recuperar-se. Mas a ideia do vírus era justamente isso, era causar na tua mente essa libertinagem sexual, porque saberiam que as pessoas iriam estar a fazer sexo de forma desprotegida. E vejam, o próprio vírus, ele pode ser identificado como um vírus transmitido por homossexuais ou pessoas héteros. É interessante isso, porque haveria essa libertinagem, haveria essa homossexualidade. Mas como também acontece, dentro dessa libertinagem estariam aqui as mulheres. É óbvio, se tu eliminas os homens, a procriação feminina deixa de ser plausível, a não ser através da inseminação. Claro que a natureza, se não houvesse homens, ela iria achar um meio de se reproduzir. Mas o que está em causa aqui é justamente isso. Tenham atenção a todos esses mecanismos, porque esses mecanismos fazem parte desse controle. E esse controle nada mais é do que uma escravização, mas de uma forma global. Entretanto, existe aqui vamos dizer assim, uma grande pedra nesse caminho, que é o comunismo. E o comunismo tenta também procurar o seu meio de controle, daí
a carta de Albert Pike, dizer que temos que acabar com o comunismo e temos que acabar com a questão das extremas, seja de direita ou seja de esquerda. Se vocês pensarem que existe uma luta entre o bem e o mal, seria mais uma luta entre quem controla quem, qual ditadura que vamos aplicar. Uma ditadura baseada no medo, seja ela de direita ou de esquerda, né? De extremas, direita ou de extrema esquerda. Um comunismo, como nós podemos ver a questão da China, como nós podemos ver a questão da Rússia, como nós aqui podemos contemplar a questão da Coreia do Norte. E tudo isso que vem acontecendo no mundo, devido a essa disputa de poder. E depois, a outra forma de escravizar, que é através da falsa liberdade, do gerar algo, conceber uma ideia e te induzir a essa ideia. A questão da redução é importante. Sim, temos que deixar de fazer filhos, mas não para tornarmos escravos de outros. O que nós temos é que fazer, deixar de fazer filhos e tomar consciência. É por isso que eu sempre estou a vos dizer consciência sobre aquilo que está acontecendo, para tomarmos o controle. E esse controle nada mais é do que buscar de fato um equilíbrio entre a natureza, entre o homem e a divindade. E quando nós ajustarmos esse controle, quando nós não agredirmos o nosso meio ambiente para garantir que as nossas gerações futuras possam vingar, nós também encontraremos o equilíbrio com a divindade. E após esse reencontro, o rever, nós iremos sim viver a verdadeira liberdade. E vocês irão perceber o que é essa liberdade. Pronto. Por hoje é só. Era isso que eu queria vos partilhar com vós. Pensem em todos esses sistemas que hoje em dia está aqui a te convidar e aos poucos vai controlando a tua mente, vai te escravizando. Pense nisso. Que ela esteja sempre convosco e que a cada dia, antes de vos deitardes, reflitam e procurem fazer um julgamento sobre os vossos atos. Procurem tornar os seus atos cada vez mais justos e dentro dessa justiça, não tenham medo de punir a vós próprios, porque essa punição irá vos libertar de toda essa mentira, de toda essa ilusão. Uma continuação de um bom dia a todos. Obrigado.